Então aí foi uma seção, digamos assim, mais específica dos Estados Unidos, como eu falei no começo. Se você desejar ter mais informações sobre a realidade brasileira, uma consulta ao site do Banco Central, é didático, tem muito conteúdo lá do funcionamento, você pode ver como são os critérios e como, por exemplo, funciona o Comitê de Política Monetária do Brasil, né? Quem compõe, quantas vezes se tem reunião e etc, 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 ok? Vamos aí ao próximo tópico, os bancos e a oferta de moeda. Até aqui, introduzimos o conceito da moeda e discutimos como o Federal Reserve controla a oferta de moeda por meio da compra e venda de títulos do governo em operações do mercado aberto. Embora essa explicação da oferta de moeda seja correta, ela não está completa, não é completa. Mais especificamente, ela omite o papel central desempenhado pelos bancos no sistema monetário. Lembre-se de que a quantidade de moeda que você mantém em seu poder inclui tanto a moeda corrente, portanto, as notas em sua carteira e as moedas em seu bolso, quanto os depósitos à vista, aquilo que está lá na nossa conta corrente e também na nossa conta poupança. Como os depósitos à vista são mantidos em bancos, o comportamento dos bancos pode influenciar a quantidade de depósitos à vista na economia e, portanto, a oferta de moeda. Por quê? Porque esse dinheiro guardado lá na conta corrente ou na conta poupança dos bancos pode aumentar a quantidade de oferta na economia, dado que o banco pode utilizar esse recurso para fazer empréstimos e, portanto, multiplicar o dinheiro. Então, esta seção examina como os bancos afetam a oferta de moeda e como complicam, portanto, a tarefa do Banco Central de controlar, ou do caso americano, do Fed, de controlar. Deixa eu só ajeitar aqui a rolagem do arquivo. Pois bem, o caso simples do sistema de 100%, o caso simples do sistema de 100% de reserva bancária. Para ver como os bancos influenciam a oferta de moeda, é útil imaginar, em primeiro lugar, um mundo em que não haja bancos. Nesse mundo simples, a moeda corrente é a única forma de moeda, então não tem banco para guardar. Então, em termos concretos, suponha que a quantidade total de moeda corrente seja $100. Então, logo, a oferta de moeda é de $100. Suponha agora que alguém abra um banco chamado apropriadamente Primeiro Banco Nacional. Esse banco é apenas uma instituição depositária, ou seja, aceita depósitos, mas não concede empréstimos. O objetivo deste banco é proporcionar aos depositantes um lugar seguro para guardar o dinheiro. Então veja, neste caso, sempre que alguém deposita algum dinheiro, o banco guarda em seu cofre até que o depositante venha retirá-lo ou emita um cheque sobre seus depósitos. Os depósitos que os bancos recebem, portanto, mas não emprestam, são chamados de reserva, ou alguns livros podem dizer assim, são as reservas bancárias. Nessa economia imaginária, todos os depósitos são mantidos como reservas, de modo que esse sistema é denominado sistema de 100% de reserva bancária. Podemos apresentar a posição financeira do Primeiro Banco Nacional com uma conta T, né? Ou seja, aquela continha tradicional de contabilidade, né? A conta T, que é um registro contábil simplificado que vai mostrar as variações do ativo e do passivo. Portanto, aqui vai ser um caso bem simples, né? Então, ele tem 100 de reserva, né? Que são os ativos do banco. Então, os ativos, o que o banco tem lá guardado dentro dele. Mas ele também tem um passivo que são os $100 de depósito que pertence a alguém. Então, eu tenho esse ativo de 100, mas eu também tenho um passivo de 100. Portanto, 100 e 100. Aí, lembrando que na continha T, né? O encontro de contas aqui tem que dar zero, senão tem algum erro contábil. Então, veja, dessa maneira mais simples, dá para você entender. Então, por exemplo, lá reservas são aqueles depósitos recebidos pelos bancos que não são emprestados, ok?
Do lado esquerdo da conta T, então, nós temos os $100 em ativo do banco, né, que são as reservas que ele mantém em seus cofres. E do lado direito nós temos lá da conta T, nós temos o passivo do banco, que são $100 a quantia que ele deve a seus depositantes. Como o ativo e o passivo do primeiro Banco Nacional são exatamente iguais, esse registro contábil às vezes é chamado de balanço, né? O balanço patrimonial, que seria a expressão correta no caso aí desse tipo de análise. Examinemos agora a oferta de moeda nessa economia imaginária. Antes da abertura do primeiro Banco Nacional, a oferta de moeda são os $100 corrente, em moeda corrente, em que as pessoas têm em seu poder. Após a abertura do banco e depois de as pessoas terem depositado nele sua moeda corrente, a oferta de moeda também permanece em $100 em depósitos à vista. Né? Você não tem moeda em circulação, mas você tem esses $100 de depósitos à vista. Portanto, não há mais moeda corrente em poder do público, porque, claro, ela está lá depositada em todo o cofre do banco. Cada depósito no banco, portanto, reduz a moeda corrente e aumenta os depósitos à vista exatamente na mesma quantia, deixando inalterada a oferta de moeda. Então, neste exemplo, você aí não teve variação de moeda quando você considera esse recurso que foi guardado dentro da instituição financeira. Portanto, se os bancos mantêm todos os depósitos como reserva, isso não influencia, portanto, a oferta de moeda. Essa é a primeira conclusão. Agora,